Se você não pode comprar o peru, então por que veio ao supermercado? Aquele comentário, cuspido por uma mulher atrás de mim na fila, caiu como uma pedra no meu peito. Não era só humilhação, era o jeito como Davi, meu menino de 5 anos, ouviu tudo. Eu expirei fundo, tentando parecer forte. Mas a verdade é que minha voz falhou na primeira frase que saiu da minha boca. Filho, perdoa a mamãe. Este ano não tem ceia. E naquele instante, como se o universo tivesse decidido nos espremer ainda mais, Davi abaixou a cabeça devagar, apertando forte a manga do meu casaco puído. O supermercado ao redor brilhava com luzes de Natal, músicas festivas, cheiro de panetone e famílias carregadas de sacolas. Para todo mundo era véspera de alegria. Para nós, era só mais uma prova de que a vida não tinha pena. O verdadeiro choque, no entanto, veio do homem parado a poucos metros de distância. Eu não sabia quem ele era, menos um desconhecido elegante demais para aquele bairro, terno caro demais para aquela hora menos, mas senti seus olhos em mim, como se meu fracasso estivesse sendo observado em câmera lenta. Ele segurava uma garrafa de água importada, algo que custava metade do meu orçamento semanal. Eu não sabia que aquele olhar silencioso detonaria tudo que viria depois. Tentei sorrir para Davi, mesmo com a garganta apertada. O Papai Noel não precisa de peru, meu amor. Ele vem pelo coração. Mas minha voz tremia e eu percebi que o estranho ouviu aquilo também. Senti meu rosto queimar. O pior não era admitir que não tínhamos ceia. O pior era admitir isso diante de um desconhecido que, pela postura, provavelmente nunca soube o que era escolher entre pagar o aluguel ou comprar leite. A fila avançou devagar. Coloquei no balcão nossas compras mínimas, menos arroz, feijão, macarrão, alguns legumes, e meu coração afundou quando a caixa anunciou o valor era mais alto do que eu lembrava. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, outro carrinho apareceu ao lado, cheio de coisas que eu jamais teria coragem de comprar. Panetone, frutas, castanhas, um peru pequeno, chocolate, refrigerante, até um presente embrulhado. Suas compras foram atualizadas, senhora, disse o funcionário, sorrindo. É um presente de Natal. Meu primeiro impulso foi negar. Meu orgulho implorava para recusar. Mas então vi os olhos de Davi brilharem de esperança. Aquela esperança pura que só uma criança tem menos, e tudo dentro de mim desmoronou. Eu aceitei, mesmo tremendo por dentro. Quem fez isso? Perguntei, mas a resposta veio vaga. Um cliente que pediu anonimato. Procurei ao redor e por um segundo meus olhos encontraram os do homem elegante. Ele desviou rapidamente, como se tivesse sido flagrado. Eu soube ali, no mesmo instante, tinha sido ele. E antes que eu pudesse agradecer, ou confrontá-lo, ou até mesmo entender o que aquilo significava, ele virou as costas e desapareceu pela porta automática. Mas o verdadeiro twist daquela noite ainda estava para acontecer. Quando saí com Davi e as sacolas, cruzamos o estacionamento. Um carro preto parado ao lado do ponto de táxi chamou minha atenção. Era ele, sentado no banco de trás, olhando diretamente para mim pela janela semi-abaixada. Não havia sorriso Nemarog NCA, apenas um olhar intenso, como se estivesse tentando decifrar algo que nem ele entendia. Antes de eu reagir, o motorista ergueu a mão para dar partida, mas o homem esticou o braço rapidamente, impedindo-o. O que ele fez nos 5 minutos seguintes mudaria para sempre o Natal mais triste da minha vida. A porta do carro preto se abriu devagar e o homem elegante desceu como se estivesse pisando em outro mundo. Não era alguém que pertencia àquele estacionamento apertado e barulhento. Era como se tivesse caído ali por engano ou por destino. Seus sapatos italianos brilharam sob as luzes duras do supermercado, contraste doloroso com meus tênis gastos. Ele caminhou na minha direção com passos firmes, e por um instante pensei em pegar Davi no colo e fugir. O coração batia tão forte que senti o sangue pulsar nas orelhas. Senhora, posso falar com você? Um momento?
A voz dele era calma, profunda, quase educada demais para alguém que estava se aproximando de uma desconhecida na noite de Natal. Eu apertei a mão de Davi. Se for para devolver as compras, eu posso ir lá dentro. Não precisava ter feito aquilo. Eu pago aos poucos. Ele levantou a mão, cortando minha explicação pela metade. Não é sobre o dinheiro. Era exatamente isso que me desesperava. Não ter ideia do que mais poderia ser. Meu nome é Jonas Alcântara. Ele disse, com uma formalidade que soou ensaiada. Eu já tinha ouvido aquele sobrenome antes, em algum noticiário, em propagandas de imóveis de luxo, em palestras motivacionais que eu assistia no YouTube enquanto lavava roupa. Ele era enorme, importante, rico demais para entender a vida de gente como eu. Aquilo acendeu meu instinto de defesa. Eu sou Bianca, respondi, mas com a voz mais baixa do que pretendia. Jonas olhou para Davi, que se escondia atrás da minha perna, como se pressentisse que aquele encontro era maior do que nós dois podíamos imaginar. Ouvi você lá dentro, ele disse, sem rodeios. Ouvi quando disse ao seu filho que não teriam ceia. Eu fechei os olhos por um segundo, engolindo a vergonha. O Senhor não devia ouvir conversas que não são suas. Ele soltou um pequeno suspiro e pela primeira vez não soou como um milionário arrogante, mas como alguém genuinamente incomodado. Eu não escolhi ouvir, mas escolhi fazer algo. Ele fez um gesto para o banco do motorista e o vidro desceu. O motorista entregou uma caixa azul com laço prateado. Jonas pegou a caixa e estendeu para mim. Isto é para o Davi. Meu corpo inteiro ficou rígido. Desculpe, mas eu não posso aceitar presente de estranhos. Não sou tão estranho quanto parece, ele disse, dando um meio sorriso triste. E não estou oferecendo nada que possa te comprometer. Abri a boca para recusar de novo, mas Davi puxou meu casaco. Mãe, é para mim? Havia uma esperança tão pura em seus olhos que senti o coração quebrar. Respirei fundo, aceitei a caixa e agradeci, mesmo com a voz trêmula. Mas algo naquela noite não fazia sentido. Ninguém faz isso sem motivo. Ninguém compra a ceia completa e presente e ainda segue a pessoa até o estacionamento. Algo em Jonas me deixava alerta. Não porque parecia perigoso, mas porque parecia perdido. E então veio o primeiro twist. Bianca, você trabalha? A pergunta pegou pesado. Eu fiquei em silêncio. Qualquer pessoa do bairro sabia a resposta. Trabalho desde que me entendo por gente. Mas a verdade é que a atiar, esse mês perdi meu emprego de faxineira porque o prédio cortou gastos. Trabalho, sim, menti. Ele franziu o senho levemente menos, como se percebesse. E se eu te oferecesse uma oportunidade? Meu estômago gelou. Que tipo de oportunidade? Ele olhou para os lados, como se não quisesse que ninguém mais ouvisse uma que envolve o meu filho. Eu senti como se tivesse levado um soco invisível. O seu filho? Sim, ele respondeu, e seu olhar mudou. Ficou pesado, sombrio, marcado. Ele tem 8 anos. E desde o acidente, desde que perdeu a mãe, ele não fala uma palavra com ninguém. Aquela revelação caiu entre nós como um raio, dividindo tudo em antes e depois. Eu preciso de alguém que consiga alcançá-lo. Jonas continuou, a voz mais baixa agora. Alguém paciente, alguém que sabe o que é lutar com pouco e mesmo assim amar muito. Ele olhou para Davi e foi ali que eu entendi. Jonas não estava procurando uma profissional. Ele estava procurando uma alma que não desistisse fácil. Se aceitar, eu pago bem. Muito bem e temporário. Apenas até ele voltar a falar, meu coração acelerou. Era estranho, era brusco, era perigoso aceitar algo de alguém como ele. Mas a verdade é que nós não tínhamos ceia, não tínhamos emprego, não tínhamos nada. E aquele homem misterioso
estava oferecendo exatamente o que eu não podia recusar. Você não precisa decidir agora, ele disse, recuando um passo. Mas amanhã, ao meio-dia, eu envio o carro. E se eu disser não? Perguntei. Ele me olhou como se soubesse a resposta antes mesmo de ouvir minha voz. Você não vai dizer? O carro arrancou, deixando um rastro de vento frio e perguntas demais. E naquela noite silenciosa, segurando a caixa azul contra o peito, eu senti que acabara de entrar em uma história muito maior e muito mais perigosa, menos do que imaginava. Acordei no dia seguinte com a sensação estranha de que minha vida tinha sido dobrada ao meio durante a noite, como se aquele encontro com Jonas não tivesse acontecido de verdade. Mas a caixa azul estava ali, em cima da cômoda improvisada, e Davi brincava com um laço prateado como se fosse ouro. O sol mal nascia quando ouvi a voz dele. Mãe, ele vai voltar? A pergunta era pura, cheia de expectativa, mas o que eu senti foi medo. Não sei, filho, era a única verdade que eu tinha. Amanhã passou arrastada. Lavei roupa, arrumei o pequeno quarto, fiz café fraco. Tudo parecia menor, mais apertado, como se o próprio ar estivesse esperando alguma coisa, e então, às 11h58, como se o universo tivesse sido cronometrado, o som de um motor grave ecoou na rua. Congelei. O carro preto estava lá de novo. Ele veio mesmo. Mamãe! Davi correu para a janela, cheio de brilho nos olhos. Meu coração deu um salto estranho, meio medo, meio adrenalina. Ainda assim, tentei convencer a mim mesma de que aquilo era só uma proposta de trabalho, nada mais. Mas quando saí de casa e vi Jonas de pé ao lado do carro, usando uma camisa perfeitamente alinhada e um relógio que brilhava até na sombra, percebi que nada nele era simples. Bianca lhe cumprimentou, como se estivéssemos no meio de um escritório e não em uma viela pobre. Posso entrar? Fiquei surpresa com a pergunta. Ninguém daquele nível pede permissão para entrar na casa de alguém como eu. A altura dele parecia ainda maior naquele espaço apertado. Davi se aproximou com o presentinho ainda na mão. Jonas sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Posso te explicar melhor o trabalho, ele disse, olhando para mim, não para o menino. Eu assenti e indiquei a cadeira velha. Ele não se sentou, parecia inquieto demais. Meu filho se chama Gabriel. O nome ficou suspenso no ar. Ele parou de falar depois que perdeu a mãe. Trauma severo. Terapias não funcionaram. Professores desistiram dele. Ele respirou fundo e naquele instante o homem milionário pareceu quebrável. Eu também. Meu peito apertou de uma forma que não entendi. Senhor Jonas, eu não sou psicóloga, não sou pedagoga, sou uma mãe. Ele levantou os olhos para mim e naquele instante senti como se estivesse sendo examinada por dentro. É exatamente isso que eu preciso. Alguém que fale com o coração antes da boca. Havia algo perigoso naquela frase, não de ameaça, mas de possibilidade. Uma parte de mim queria recusar, se proteger, mas a outra via ali a chance que eu não teria jamais de novo. E como seria exatamente o trabalho? Perguntei. A resposta dele foi seca, direta. Você e seu filho vão morar na minha casa temporariamente. Aquele temporariamente caiu como um soco. Morar? Repeti, incrédula. Sim. Gabriel não reage bem a ambientes novos, mas reage pior ainda quando a pessoa vai e volta. Ele precisa de constância. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu não posso simplesmente mudar minha vida assim. Bianca, ele interrompeu, com voz baixa, mas firme. Você sabe que pode. Meu estômago se revirou. Ele estava certo e isso me irritava. E Davi, ele é tudo para mim. Jonas olhou para meu filho com algo que eu não esperava. Respeito, ele vai com você. A casa é grande. Ele terá mais espaço do que tem aqui. Aquilo
me pegou desprevenida. Eu esperava frieza, arrogância, mas ele falava como alguém que entendia o peso de ser pai sozinho. Eu respirei fundo. Quero conhecer Gabriel primeiro. Antes de aceitar, Jonas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, assentiu devagar. Então, foi quando o primeiro twister do dia aconteceu. Quando me virei para pegar a bolsa, ouvi um pequeno barulho atrás de mim, menos algo caindo. Era a caixa azul. Abriu-se com um impacto. E de dentro dela não saiu brinquedo. Não saiu chocolate. Saiu um cartão dourado com o nome de uma escola particular, uma mensalidade que custava que eu não ganharia em 2 anos. Eu olhei para Jonas chocada. Que é isso? Ele desviou o olhar, um presente para o Davi, para o futuro dele. Meu coração acelerou de um jeito estranho, cheio de desconfiança e gratidão misturadas. Você nem conhece. Meu filho, foi aí que Jonas respondeu algo que fez minha espinha gelar. Porque alguém já deveria ter feito isso por vocês há muito tempo. E porque, às vezes, a vida coloca pessoas no nosso caminho por um motivo. Eu não sabia se era verdade, se era manipulação ou destino. Só sabia que, naquele instante, minha vida estava prestes a mudar, de um jeito que eu não estava pronta para admitir. O carro preto entrou por um portão tão alto que parecia tocar o céu. E naquele instante eu percebi que estava cruzando uma fronteira invisível, um limite entre a vida que eu tinha e a vida que eu jamais imaginei encostar. Segurei forte a mão de Davi, enquanto o jardim imenso se abria à nossa frente, cheio de luzes de Natal, como se cada árvore tivesse sido decorada por alguém que não sabia o que era economizar. Jonas caminhava alguns passos à frente, em silêncio, como se estivesse me dando tempo para respirar aquele mundo novo. Mas a verdade é que cada passo deixava meu coração mais apertado. Eu não confiava totalmente nele, mas confiava menos ainda na vida que tínhamos. E às vezes, o medo e a necessidade se pareciam tanto que eu mal distinguia um do outro. Quando entramos na casa, o impacto quase tirou meu ar. Era enorme, brilhante, cheia de vidro, mármore e silêncio. Muito silêncio, tão profundo que me fez arrepiar. Bianca, Jonas chamou e sua voz ecoou como se estivesse dentro de uma igreja. Antes de você conhecer o Gabriel, preciso que entenda uma coisa. Seu rosto mudou, ficou mais sério, mais pesado. Meu filho não fala, não olha nos olhos, não responde ao toque, quase não come. Ele vive preso dentro de algo que eu não consigo alcançar. A dor na voz dele atravessou minha pele. Não era exagero, não era drama, menos era verdade. A verdade de um pai que já tinha tentado tudo. Eu inspirei devagar, tentando controlar o tremor na minha voz. E o que você espera de mim? Jonas hesitou por um segundo, como se tivesse medo de parecer desesperado. Espero que você tenha. Ele fez um gesto para mim seguir. Subimos as escadas, cada degrau ecoando como se estivesse marcando o ritmo do meu destino. Eu nunca estive tão nervosa. Eu, Bianca, uma mãe desempregada, prestes a conhecer o filho de um milionário que confiava em mim mais do que eu confiava em mim mesma. Quando chegamos diante de uma porta branca, Jonas parou, tocou levemente a madeira, mas não abriu. O Gabriel não gosta quando alguém entra sem avisar. Ele respirou fundo, abriu a porta devagar e fez sinal para eu entrar. O quarto era amplo, mas não tinha brinquedos espalhados, não tinha bagunça, não tinha vida. Apenas uma mesa cheia de desenhos, rabiscos circulares, repetitivos, e uma cama cuidadosamente arrumada como se nunca fosse usada. E lá, no canto, sentado no chão, com as pernas cruzadas, estava ele, Gabriel Alcântara, 8 anos. Olhos enormes, silencioso, distante. Ele não levantou a cabeça quando entramos. Apenas continuou girando um carrinho preto, sempre na mesma direção,
como se estivesse preso no próprio movimento. Davi apertou minha mão. Eu me abaixei até ficar na altura dele e sussurrei: fica perto de mim, tá bem? Então, devagar, dei 3 passos para dentro do quarto. Oi, Gabriel, murmurei com a voz mais suave que consegui. Eu sou a Bianca. Nada, nenhum movimento. Jonas ficou tenso atrás de mim, como se estivesse segurando a respiração. Eu me ajoelhei no chão, a uma distância segura, sem invadir o espaço do menino. Observei o carrinho. Era igual ao do Jonas, igual ao carro que nos trouxe. É bonito, eu disse. Sabe, meu filho também gosta de carrinhos. Era uma tentativa simples, mas sincera. Então, algo aconteceu pequeno, quase imperceptível, mas real. O carrinho desacelerou. Jonas endireitou a postura, como se tivesse levado um choque. Eu continuei sem olhar para trás. O meu chama Davi, e ele tem um carrinho azul que corre muito rápido. O seu corre rápido também? Gabriel finalmente congelou a mão. Por um segundo, apenas um segundo, ele ergueu os olhos. Os olhos dele encontraram os meus. E naquele instante senti algo estremecer dentro do quarto, menos como se o ar tivesse mudado de peso. Jonas deu um passo involuntário, como se fosse correr para o filho. Mas antes que pudesse mover, um som ecoou pelo corredor. Um grito agudo, uma voz feminina, e de repente a porta foi escancarada. Jonas, o que essa mulher está fazendo no quarto do meu sobrinho? Eu virei rápido. Era uma mulher alta, impecável, com expressão de fúria pura menos. E pela forma como Jonas empalideceu, percebi imediatamente que ela era um problema real. Muito real? Rona sussurrou quase sem voz. Bárbara, N ou agora? E eu entendi, ali mesmo, que aquela casa era muito mais perigosa do que parecia menos, e que eu tinha acabado de pisar na toca de um leão adormecido. Bárbara avançou até mim com passos duros, como se cada salto do sapato fosse um aviso. Eu me coloquei em frente ao Davi, sem pensar, instintivamente protegendo meu filho. A fúria nos olhos dela queimava, como se eu tivesse invadido um templo sagrado. Jonas! Isso é um absurdo. Você não pode enfiar qualquer mulher aqui dentro e deixar ela perto do Gabriel. O que deu na sua cabeça? Jonas apertou o maxilar. Bárbara, por favor, não faça isso agora. Mas ela ignorou completamente, como se eu fosse um objeto descartável. Você sabe o quanto o Gabriel é frágil. Ele não precisa de uma intrusa. Ele precisa de profissionais. Gente treinada. Não de uma... Ela me mediu de cima a baixo, com aquela expressão nojenta de superioridade. Faxineira, o golpe acertou onde doía. Minha respiração falhou por um segundo e o quarto inteiro pareceu diminuir ao redor de mim. Eu não sabia o que me feria mais, a humilhação ou o fato de Davi ter ouvido. Jonas deu um passo à frente, a voz mais firme do que eu já tinha ouvido nele desde que nos conhecemos. Bárbara, você passou dos limites. Bianca tá aqui porque eu quis. E por quê? O Gabriel respondeu a ela. Respondeu. Ela riu, um riso seco, quase histérico. Ele mal levantou a cabeça. Eu engoli em seco, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o movimento no canto do quarto me chamou a atenção. O carrinho, o carrinho preto que Gabriel girava sempre do mesmo jeito. Agora estava parado no chão. E-A-M, o dele, estava estendida na minha direção. Não era um pedido claro, não era um gesto grande, mas era a primeira vez que ele se movia por alguém menos e não por repetição. Jonas murmurei ele, mas Bárbara entrou na minha frente, bloqueando a visão. Chega, ela vai embora, agora. E então o twist aconteceu. Gabriel deu um pequeno som, um som rouco, mínimo,
mas era a primeira coisa que ele emitia em meses. Bárbara congelou, Jonas também. Eu senti o ar se esquentar, como se o mundo inteiro tivesse assistindo aquela cena. Ele olhou diretamente para mim menos, e pela primeira vez desde que o vi, os olhos dele não estavam vazios. Ma foi quase inaudível, fraco, quebrado, mas real. Uma sílaba, um fio de voz. Bárbara tropeçou para trás, chocada. Ele tentou falar. Jonas arregalou os olhos, sem conseguir se mover. Eu, por outro lado, senti as lágrimas subirem antes mesmo de perceber. Gabriel engatinhou devagar até mim, como se cada centímetro fosse uma batalha. Quando alcançou minha mão, tocou meus dedos com a ponta dos dele, hesitante, como se tivesse medo de me perder se soltasse. E naquele toque pequeno, eu senti o peso de meses de silêncio esmagando todas as paredes daquela casa. Jonas levou a mão à boca, incrédulo. Meu Deus, Bianca, ele... Foi então que Bárbara explodiu. Não! Gritou ela com uma mistura de medo e desespero. Isso não significa nada. Ele só está confuso. Você está confundindo ele. Mas Jonas não estava mais ouvindo nada. Ele se ajoelhou ao meu lado, olhando para Gabriel como se estivesse vendo o próprio filho nascer de novo. Gabriel, meu filho, você falou... E como se aquele pequeno ato tivesse quebrado algo dentro de Jonas, ele me olhou com uma intensidade que me fez estremecer. Bianca, você é a primeira pessoa a alcançá-lo. Isso é perigoso. Bárbara vociferou. Você não sabe quem ela é. Não sabe nada dessa mulher. Jonas se levantou devagar e pela primeira vez sua voz saiu firme, poderosa, definitiva. Se você não consegue ver o que está acontecendo aqui, então a que não pertence a esta casa é você. O rosto de Bárbara perdeu toda a cor. Você está me expulsando? Estou pedindo para você ir embora antes de piorar as coisas. Bárbara olhou para mim como se eu fosse o início e o fim de sua desgraça, mas saiu batendo o salto, trêmula de ódio. A porta fechou-se com força atrás dela. O silêncio voltou, mas não era aquele silêncio morto que dominava a casa. Era outro, era vivo. Gabriel ainda segurava minha mão. Davi aproximou-se devagar e Gabriel não afastou a mão. Outro milagre pequeno. Jonas esfregou o rosto, tentando entender a própria emoção. Bianca, você mudou tudo. Eu queria negar, queria dizer que não era nada, que foi coincidência, que eu não tinha feito nada além de ser Mas quando Gabriel encostou a cabeça no meu ombro, como se buscasse um lugar seguro, eu soube que minha vida menos e a dele menos nunca mais seriam as mesmas. Jonas respirou fundo, deu um passo à frente e disse: se você quiser, essa casa também pode ser seu lar. Meu coração bateu tão forte que doeu. A neve falsa brilhava na janela. As luzes piscavam devagar. E pela primeira vez na minha vida, eu não senti medo do amanhã. Senti esperança. E esperança, para quem não tem nada, é o maior dos milagres.